Há poucas pessoas como estas no mundo. Mas elas sempre existiram e vão continuar a existir. Elas vivem em diferentes continentes e veneram deuses distintos. Mas todas elas possuem uma força que não pode ser explicada. Dizem que as suas palavras são proféticas e que elas são capazes de desafiar as leis da física. Este programa é sobre estas misteriosas pessoas escolhidas pelos céus, donas de poderes místicos. Romênia. Os Carpatos. Este é um castelo Bran, conhecido mundialmente como o Castelo do Drácula. No alto do distrito fica sua silhueta escura e sinistra. Drácula. Estamos na Transilvânia. Bem-vindo ao Castelo de Bran. Vamos entrar. Suas salas e corredores são interligados em um labirinto misterioso. No pátio fica um poço, que, segundo a lenda, é a entrada das salas subterrâneas. Graças a essas passagens, dá para entrar no castelo sem ninguém saber e sair de lá desse mesmo jeito. O castelo tem 630 anos. Bem, o que liga o castelo com a verdade, com o senhor de Valáquia, o Drácula, o empalador, a contar que ele era prisioneiro de Matias, o comandante húngaro. Dizem que o rei húngaro Matias Corvino tinha uma sala onde ele ficou preso por 2 ou 3 semanas. Mas cada guia que traz os turistas aqui tem o seu próprio quarto para mostrar o lugar onde ele esteve preso. A Transilvânia é conhecida pelo fato de que aqui as remanescências medievais ainda são muito fortes. Aqui acredita-se em bruxas e também em magia negra. Existe un caso in care una dintre vrăjitoare chiar a rezolvat As bruxas locais consideram-se descendentes do Conde Sanguinário. Este paralelo entre vampiros e bruxas não é por acaso. Na língua romena, vampiro é chamado de strigoi. Na palavra grega, strix, o que significa coruja que grita. Esta ave noturna sempre esteve ligada às bruxas e aos demônios. Segundo a lenda cigana, strigóis vivos são bruxas que estão destinadas a se tornar vampiros após a morte. À noite, a sua alma pode voar no sabá, beber o sangue dos seres humanos ou do gado. E nenhuma das conquistas da civilização moderna conseguiu convencer os moradores locais do contrário. Os filhos de Ana Zacaria estão acostumados com o dado de que sua mãe passeia com eles somente em plena luz do dia. Em outros horários, faz 4 anos que a Ana não sai de casa. No começo da noite, nas suas sombras, a moça vê um mundo do além. As almas dos falecidos chamam-na para se juntar a elas. Na Romênia, estes acontecimentos na vida de uma pessoa são considerados como truques de bruxas, praga, maldição ou mal-olhado. Ana pergunta quem foi que ela irritou nessa vida. Quem lhe deu todo este horror? Este medo fica em algum lugar dentro do meu corpo. Ele vive lá. À noite, eu às vezes tenho medo de ir ao banheiro pelo corredor escuro. O mundo dos espíritos provocou tanto medo em Ana que ela já não vive uma vida normal. Um mês atrás,
ela percebeu que ela não lidará com seu medo sozinha. Ela acredita que somente uma verdadeira bruxa pode salvá-la e tirar a maldição. Ana, então, decidiu conversar com a bruxa mais lendária desta região, Madame Bratsara Buzi. Eu me sentia tão mal que eu nem conseguia sair da cama. Eu tinha medo de tudo. Aí eu liguei para Bratsara. Ela me ouviu com atenção e me convidou para ir à sua casa. Hoje, Ana está na sua última e terceira sessão com a bruxa. A bruxa prometeu à moça que depois disso o medo sairá do seu corpo para sempre. Ana pegou o táxi e vai para a casa da bruxa. Ela está sonhando que em 1 hora ela ficará alegre de novo, como ela sempre foi. Eu desejo mais do que tudo na vida não ter medo da escuridão. Quero passear com os meus filhos todas as noites, não tremer de medo na minha própria casa. Cum se întoarce fusul la mână din gură la gură să se întoarcă Gianni la Nina, la dragostea ei, la iubirea ei. Nu-i dau răbdare la mâncare, nici godină la culcare, să nu poate să se culce, să nu poate să mănânce. Fără Gianina, fără dragostea ei... Madame Bratsara está fazendo um ritual, o laço para o homem. Ela acabou de atender uma cliente que pediu que o marido infiel voltasse para casa. Întoarce-l pe Gianni cu... Iar pe Mariana să o urască, să o scârbească. Para este ritual, são necessárias 3 bonecas de pano, marido, mulher e uma rival da esposa. A bruxa, sem dó nem piedade do homem infiel e da sua amante, perfura-os com uma agulha. E embora Bratsara seja capaz de fazer qualquer coisa com qualquer pessoa, ela nunca invoca doenças incuráveis ou a morte, até mesmo a pedido dos clientes mais insistentes. Se você quiser fazer algo ruim para alguém, tome uma agulha e perfure o seu coração. Mas eu não perfurei o coração desta boneca, mas enfiei a agulha na cabeça, nas mãos, nos pés, para que este homem se sinta indisposto e que o corpo trema como se estivesse numa brasa, para despertar uma paixão por essa mulher, sua esposa, que quer que ele volte para ela. E outra coisa, eu nunca furo com essa agulha o umbigo de uma mulher, porque é um lugar muito perigoso. No final do ritual, Bratsara amarrou cônjuges de frente um ao outro, mas a amante do marido foi amarrada de costas com a esposa, de propósito, para que o marido não a veja. As bonecas permanecerão amarradas a noite toda. A bruxa irá repetir este ritual mais de 2 vezes, para que o marido pródigo volte completamente para casa. No início, o homem sentirá um arrepio, depois acontecerá a rejeição da amante, e após aproximadamente 6 semanas, ele sentirá o desejo insuportável de voltar para casa. Nesta mágica, Bratsara dá uma garantia vitalícia. Eu vou ajudar qualquer pessoa que me procurar. Eu vou fazer assim. Após 6 semanas, qualquer pessoa se casa. Não importa quem venha com esse pedido. Se alguém quiser, eu ajudo. Bratsara herdou este talento das suas avós. Uma delas era uma bruxa branca. Dirigia-se aos santos em suas orações. A segunda foi considerada uma bruxa negra. Conversava com o diabo. Devido ao fato de que uma das minhas avós direcionava-se ao lado escuro e a outra à luz, eu tenho o dom de fazer rituais de magia negra e magia branca. Mas, rigorosamente falando, nenhuma verdadeira bruxa pode afirmar que lida apenas com a magia branca ou magia negra. Porque uma verdadeira bruxa pode tudo. Eu, pessoalmente, luto com o diabo. Eu luto com o espírito maligno. Sua primeira batalha com Satanás ocorreu quando ela era adolescente e apenas estava no início da aprendizagem da arte da bruxaria. No final da noite, na véspera de Natal, Bratsara foi visitar sua avó. O caminho era longo, 6 quilômetros pelo campo coberto de neve. Ela afastou-se da aldeia e logo o diabo bloqueou o seu caminho. Ele mudava de aparência, tentava assustar a menina. Ela viu o gato, o cão, o cavalo.
em sua frente. E cada vez que esta criatura se reencarnava, eu batia nele com uma barra, segurando-a com a mão esquerda. E essa criatura se reencarnava em outras novas formas. E eu jogava feitiços, palavras especiais que ajudavam a se livrar dos maus espíritos. Quando cheguei à casa da minha avó, já era 1h da manhã. A avó, quando ela me viu, disse neste mesmo momento: seu nariz está sangrando. E depois acrescentou: você é muito forte. Sua força ajudou a chegar à minha casa. Você tem talento. Naquela época, Brattsara não chegou a entender que ela passara por um teste mais difícil na sua vida. Mas desde então, ela ouve os espíritos com frequência. Eles ajudam-na, sussurram ao ouvido e dão palpites sobre o problema da pessoa e como ela pode ajudá-la. Quando eu olho as cartas, o espírito que está dentro de mim me conta tudo. Mas ele não usa palavras, conversando comigo. Não fala como uma pessoa fala com a outra. O espírito me dá a informação através das emoções e das ideias. A Romênia pode ser considerada campeã pela quantidade de bruxas entre os países europeus. Nos jornais locais, sempre tem anúncios sobre as bruxas, feiticeiras, curandeiras e todas são hereditárias. O jornalista Marian Diacono explica essa magia romena como resultado da migração cigana. Essas bruxas e feiticeiras apareceram na Romênia ainda nos tempos do Drácula, comandante Vlad Tsepek Drácula. Ele era uma figura histórica. Drácula não é um herói de conto de fadas, ele é um comandante real da Valáquia. Ele viveu no século XV, que coincide com o período em que os ciganos migram aos Balcãs da Ásia Menor. Eles praticam feitiçaria, rituais místicos. Tudo isso chega até a Valáquia e penetra na família do comandante Vlad Tsepek Drácula. Até o comandante Vlad Tsepek Drácula usava o serviço das feiticeiras antes das batalhas. E todos os outros também, porque desde os tempos antigos, em um momento de desespero na Romênia, costumam procurar a ajuda de poderes mágicos. Alguém apenas uma vez na sua vida e alguém frequenta a mesma bruxa o tempo todo. E graças ao boca a boca e agora graças à internet, espalham-se rumores sobre determinadas feiticeiras. Na Romênia existem muitas mulheres, como eu, romenas e ciganas simples com talento. Elas podem curar pessoas ou podem fazer muito mal. Por exemplo, podem fazer isso para que o cavalo dele morra ou aconteça algum incidente em casa. Deus deixou 3 forças na Terra: um médico, um padre e uma bruxa. Quando na vida de uma pessoa aparece um problema, ele vai ao médico ou procura um padre. Se não achar nenhuma ajuda, ele vem até a minha casa com seu problema. E às vezes acontece o contrário. Uma pessoa vem para falar comigo, mas eu olho para ela e recomendo procurar um médico ou um padre. Na Romênia, muitos estrangeiros se pegam pensando que eles estão dentro de uma máquina do tempo para o mais escuro tempo medieval. O país inteiro está coberto com magia negra e branca. Vizinhos e amigos fazem feitiços um para o outro. O coração da Europa no século XXI. 1 a cada 2 pessoas na Romênia já procurou as bruxas um dia. Bom, se alguém jogar praga em você, o terapeuta será incapaz de curá-lo. Somente a bruxa pode ajudá-lo nisso. Eu nunca mexo com outra bruxa que jogou uma praga no meu cliente. Eu tenho meus recursos para resolver isso. Além disso, se ela souber de mim, pode causar um conflito. Eu não direciono meus feitiços àquela bruxa. Todos os feitiços eu direciono para o rio. Um dia, o famoso Boccia veio até mim. Ele é um jogador de futebol muito famoso na nossa seleção nacional. Ele veio com a esposa. Dentro de seu corpo havia uma grande quantidade de mercúrio. Alguma bruxa jogou nele um feitiço com mercúrio. Ele vomitava constantemente. Nenhum médico conseguiu ajudá-lo. Eu o ajudei. Mas Boccia estava à beira da morte. Na Romênia, feitiçaria é levada muito a sério. Até os funcionários do governo, incluindo a administração presidencial. Na quinta-feira usam roupas de cor roxa, que, segundo eles mesmos, podem proteger dos espíritos malignos.
Afinal, essas forças não estão sujeitas à compressão e avaliação. Elas apenas existem, e melhor evitar rir da bruxa para nossa própria tranquilidade. Na Romênia, eu não quero dizer que este povo é muito ingênuo por acreditar em bruxas, mas mesmo ao cruzar com as bruxas, nem eu teria coragem de cuspir, por exemplo, em uma das bruxas gritando "Fora daqui, impostora!", porque elas têm alguma força mesmo. Eu não quero me meter com elas. Eu não quero ter nada com essa gente. Embora Brattsara Buzzi seja considerada a principal bruxa negra do país, o seu poder envolve apenas o norte da capital. No oeste, existe um clã mágico, liderado por uma jovem bruxa, Vanessa Paradise. Eu pertenço a um clã do oeste. Qual a nossa diferença? Nós somos mais modernos, nós sabemos usar a internet, sabemos o que é computador, então temos mais oportunidades e temos maior potencial. Estes dois clãs vivem brigando há muitos anos. Roubam os clientes, falam mal das suas colegas e tentam mostrar que uma é mais poderosa do que a outra. Todos os meios são bons. Como pessoas comuns, eles também têm que alimentar as grandes famílias. Entre a velha e a nova gerações de bruxas, existe uma concorrência feroz. Mas não somente isso. Competição e conflito podem acontecer dentro da mesma família, mesmo entre parentes, entre filha e mãe. Para todos os rituais, Brattsara usa contato real com a pessoa de maneira antiga. Vanessa só precisa do acesso à internet e todo mundo está na tela. Faz feitiços pelas fotos nas redes sociais e joga feitiços rituais através do Skype. Bruxaria moderna é assim. Parece que um cliente em algum lugar do mundo apenas está esperando os resultados da magia. Vanessa chama a si mesma de a bruxa de celebridades, porque muitas pessoas famosas, esportistas e políticos usam seus serviços. Entre os meus clientes são muitas pessoas importantes, mas a maioria deles pedem sigilo da minha parte. Mas eu posso mencionar Patricia Case. E aqui eu salvei a minha correspondência com Adrian Muto. Se é verdade ou não, é difícil falar, mas claro que Vanessa é uma mulher rica, sem dúvida alguma. Ela precisa de dinheiro pelo mesmo motivo que qualquer pessoa. Problema no amor, inveja das colegas, doenças. Esta jovem bruxa passou somente 3 anos na escola. Mas ela nem precisa de muita coisa. O principal é saber ler, escrever e falar inglês. As suas filhas ainda frequentam a escola. Ela quer que elas sejam as primeiras meninas da família com o atestado do ensino médio. Mas mesmo assim, o seu futuro não está determinado. E não tem como fugir disso. Nós nunca interrompemos a ligação com o passado, com gerações de bruxos e bruxas. Todos os nossos avós e bisavós tiveram relacionamentos com bruxaria. Por exemplo, as minhas 2 filhas se tornarão bruxas. E eu estou ensinando a elas como fazer tudo. E, portanto, a ligação com os tempos mais antigos aqui na Romênia não se interrompe. Enquanto uma das meninas estiver almoçando depois da escola, a bruxa senta na cozinha e olha seus contatos em uma rede social. Talvez algum dos seus clientes está precisando de uma ajuda urgente da bruxa. O poder de tirar a maldição, o poder da bruxaria não se torna mais fraca no mundo moderno. Sim, eu converso com as pessoas através do Facebook ou Skype, mas eu preciso ter a foto do cliente nas mãos. E isso é como se a pessoa estivesse sentada ao meu lado. Em 2011, o governo romeno ficou preocupado com o fato de que, no país, existe essa quantidade grande de bruxas. E a sessão custa de $20 até quanto alguém quiser cobrar. Pessoas supersticiosas não têm medo de preços altos. Tanto a Vanessa e a Brattsara recebem 2 ou 3 pessoas por dia. As autoridades decidiram que estava na hora de legalizar isso.
e sugeriram para as bruxas pagar o imposto de 16% e também pagar uma parte dos recursos para o fundo de aposentadoria e planos de saúde. Apenas Clã Ocidental apoiou as autoridades neste negócio. Eu sou a favor da legalização da nossa atividade. Isso significa que o governo reconhece o nosso poder. O clã nordestino das bruxas ficou com uma raiva sem limites. Elas absolutamente não querem pagar por impostos referentes a seu poder, a natureza do qual nunca ninguém foi capaz de explicar. Liderados pela Bratsara Buzi, as feiticeiras decidiram vingar-se do governo e fizeram isso do jeito delas. Dois anos atrás, 13 bruxas romenas fizeram o mesmo sabá na margem do rio. Elas fizeram a fogueira e, dançando em volta dela, estavam preparando uma poção para o gabinete de ministros. Em seguida, elas jogaram no rio esta poção com um poder de matar, feito de mandrágora venenosa, fezes de gato e os restos de cachorro morto. Depois disso, nenhum ministro quis se responsabilizar em apoiar o documento. Toda a Romênia sabe que eu sou uma bruxa bondosa, feiticeira bondosa, mas é melhor não mexer comigo. Se alguém quiser mexer comigo, vai ver só. Bratsara até agora não paga impostos. Desta vez ela ganhou. Mas há 40 anos, a lei não estava do seu lado. Bratsara Buzi talvez teria ficado famosa em todo o bairro, sendo a primeira bruxa da Romênia que, por causa do parasitismo, nos anos de socialismo, foi condenada à prisão por 10 meses. Mas a bruxa disse que ela não teria ficado presa por causa de parasitismo, mas sim por causa das cartas. Ela ficou presa porque a sua magia funcionou daquela vez também. 1977, Romênia. Época de Ceausescu. A esposa de um tenente-coronel, sênior, pede a Bratsara para devolver o marido infiel ao seu lar. E a bruxa faz um forte feitiço de 9 cadeados. E a esposa daquele tenente-coronel pegou estes 9 cadeados com as linhas e nós, colocou na sua bolsa e foi no cemitério de madrugada e enterrou aquele cadeado perto do túmulo do homem que teve o mesmo nome de seu marido. E daí 9 dias, aquele coronel foi visitar a sua amante, mas não conseguiu se divertir com ela como antes. O homem logo pensou na esposa. Será que ela foi na bruxa? A mulher não quis revelar o seu segredo e o tenente-coronel simplesmente seguiu sua esposa. Ele me pegou com a esposa no meio do ritual. Eu estava com a foto daquele coronel nas mãos e eu fui presa. Fui condenada a 10 meses de prisão, mas passei apenas 6 meses na cela. Até na prisão, Bratsara continuava a tirar maus olhados e tirar o diabo. A punição não assustou a bruxa, mas, pelo contrário, a fez famosa. Não apenas aqui me conhecem, mas na Europa também. Eu posso dizer que sou mundialmente famosa, pois eu sou a bruxa mais poderosa do universo. Ao sair da prisão, Bratsara soube que o tenente-coronel e a esposa não tinham se separado, mas pelo contrário, estavam bastante felizes. E isso a ajudou a ter certeza de que ela está fazendo tudo certo. E a bruxa também previu o seu futuro. Ela seria reconhecida, todo mundo contaria com as suas palavras e até as autoridades teriam medo dela. Nos tempos medievais, Bratsara não teria tido tanta liberdade. Ninguém tinha piedade das bruxas. A morte na fogueira teria sido uma morte muito fácil. No castelo de Drácula, encontram-se algumas ferramentas de torturas, longas e sofridas. Se alguém suspeitasse de que dentro de você vive um espírito maligno, você estaria sujeito à punição mais cruel da época.
Poderia, por exemplo, amarrar esta mulher, suspeita de ser uma bruxa, em grilhões e as torturas começavam. Poderiam arrancar sua pele viva e tirar seus olhos, ou jogar chumbo derretido na garganta. Ou poderiam torturá-la, por exemplo, colocando-a numa barra, esquartejá-la, arrancar-lhe órgãos. Isso enquanto a pobre mulher não admitisse que ela tinha alguma ligação com o diabo e que ela era uma bruxa. No pátio de sua casa, a líder do clã ocidental também acende o fogo. Mas hoje seus apelos são para o amor de sua cliente solteira, para que ela finalmente se case. Vanessa usa mel, acrescentado de leite materno e leite da filha. Isso raramente acontece. Mãe e filha ambas tiveram filhos. Além disso, ela usa também as pétalas de rosa vermelha. Durante os feitiços, a bruxa imita beijos o tempo todo, porque este ritual está sendo feito para ter um grande amor. O jornalista romeno Marian Diacono faz visitas às bruxas pela manhã. Primeiro ele visita o norte, dá um pulo na casa da Bratsara. Em seguida, ele descobre as últimas no oeste, com Vanessa. Ele não pergunta sobre o seu futuro. Essas mulheres superpoderosas é o tema principal de seus artigos. Ele teve a ideia de contar todas as bruxas e juntá-las em um único site. Tem cerca de 500 mil das bruxas no país. E todos os dias, como cogumelos, aparecem novas. Este site tem quase 3 anos. Todo mês aparecem aproximadamente 40 novas bruxas. Aqui está uma página separada com a lista com seus nomes. A União das Bruxas Romenas, ainda alguns anos atrás, tinha um programa na televisão local. Os índices de audiência eram altos. O país inteiro tirava maldição através de telas da televisão. Mas o show de mágica não estava de acordo com os planos do governo para entrar na União Europeia. Então o programa foi fechado. Magia negra é muito perigosa. Sem um conhecimento adequado, as bruxas, ao fazer magia, podem prejudicar-se a si mesmas, tirando a palavra do feitiço ou jogando erva errada em uma poção. Mas elas têm mais medo do juízo final mágico, da lei da terceira volta. Tudo que as bruxas fazem, tudo pode voltar como bumerangue 3 vezes mais, para seus filhos ou até netos. Então, elas não vão muito longe na sua magia, não jogam feitiços da morte ou doenças sérias. Na Romênia mora uma bruxa, até seu nome é conhecido, Tirichica. Ela jogou uma maldição sobre uma pessoa. Ele estava à beira do suicídio. Ele quis cometer suicídio mesmo. Logo, a mesma coisa aconteceu com a sobrinha desta bruxa. E ela ficou muito assustada. Desde então, ela não pratica mais a magia negra. Bratsara Buzi coloca a panela no fogo e começa a preparar sua poção. Acrescenta um incenso e uma erva principal. Bratsara a chama de flor de bruxa. Hoje é a terceira e última sessão de Ana. Uma semana atrás, esta moça, tremendo de medo, pediu ajuda de uma bruxa. A bruxa não podia recusar. A medicina foi inútil. E bruxaria era a última chance da Ana. Ela veio na minha casa e disse que ela não tinha nem um centavo, que era pobre. E eu topei ajudá-la porque fiquei com pena, quis fazer algo bom para ela. A bruxa percebeu a maldição jogada em Ana. Toda a sua família está brigada entre si, pois não consegue dividir uma herança, uma casa. Por causa disso, os parentes jogavam uma maldição em Ana. O medo devora a moça por dentro e ela está morrendo lentamente. Isso é bruxaria.
Por isso, os médicos não conseguiram ajudá-la. Sim, o espírito da morte entrou nela, vive dentro. Isso é o motivo do medo. Cum te simți de ieri și până acum? Te simți mai bine? Așa. Fii atentă că trebuie să ții curățenie, da? Așa. Șurea mai îndean. Îndepărtează duhul rău și balele urâtului și frica și spaima și lipitura. A bruxa está fazendo o ritual para Ana, repetindo o mesmo feitiço 3 vezes na língua cigana. E toda vez, Bratsara derrete um pedaço de chumbo no forno. Em seguida, em cima da cabeça da moça, a bruxa joga o chumbo na água fria. Congelado, chumbo deve mostrar se o medo ainda está no corpo da Ana. Na primeira vez que ele se congelou, com um pequeno buraquinho. Mas na terceira vez, o feitiço funcionou. Doamne, ajută leac să fie. Uite acum leacul, gaurile. Remédios. Não tem buraco, veja. Os buracos se fecharam. Tudo limpo. E o seu olhar brilhou. Dă farmece, dă făcături, dă sfăte la geacă. Dă spaimă, dă sfăte, dă sfăte. Să fii curată și luminată de toate necazurile scăpate. Todos os feitiços para expulsar toda a maldição dela, os espíritos, tudo imundo, diabos, demônios, para que eles saiam para o vale do rio, para que fiquem presos nas pedras, nas rochas, desapareçam nas montanhas. Para expulsar o medo de vez, é necessário que ele saia do corpo da Ana para o de outra pessoa. Para esses casos, a bruxa mantém a galinha no quintal. Durante o ritual, as aves parecem assustadas. Após o ritual, Bratsara deve matá-las. Para salvar a alma da moça, uma bruxa precisa fazer sacrifício. Așa, și va trebui să repeți acum după mine. O ritual de tirar a maldição da Vanessa parece muito caseiro. Mas as palavras que a Vanessa pronuncia parecem iguais com as da Bratsara. Din sufletul meu, din soarta mea, din dragostea mea, ce e pe mine băgat, să se ducă pe cap de vinovat, că eu n-am niciun... Durante a sessão acontece algo absolutamente inexplicável. Trage rău din mine, zi, din mâinile mele, închină-te, zi, iartă-mă, Doamne, zi, cu toată inima, zi și cu toată credința. A troznit sau n-a troznit? Răspunde. Zi, a troznit. Como a bruxa fez isso, não deu para entender. E como é que esses truques podem ser explicados? Mas a chave que ela joga em uma tigela salta para trás. Așa cum a troznit această cheie, Tudo isso deve mostrar que uma maldição foi mesmo jogada no cliente. și așa Como isso aconteceu é impossível entender. zi să dea Dumnezeu. Mas mesmo assim, a nossa câmera gravou isso. Va trebui să... Din mâinile mele, închină-te, zi, iartă-mă, Doamne, zi. Vanessa se considera uma descendente do grande Conde Drácula. Ela diz que todas as bruxas são seus parentes e, portanto, possuem essas habilidades. Todos nós envolvidos em magia, usando o espiritismo, somos descendentes de Drácula. Você pode recusar acreditar, podemos negar isso, mas nós, de qualquer maneira, continuaremos a ser os herdeiros do Conde Drácula. Ne considerăm. Parece que tudo é parte de marketing, se é possível falar assim das bruxas e da estratégia. O local principal onde as bruxas fazem culto na Romênia é o túmulo de Vlad Țepeș, Drácula. Ele está localizado a 30 quilômetros de Bucareste, lá atrás do nevoeiro, na ilha de Snagov. Drácula! O monge do mosteiro. Ele é o monge e o abade. Fazia o traslado dos turistas para a ilha, mas agora há a ponte. E nesta ilha, até agora, tem apenas um monge e um abade, que é o guarda do túmulo de Drácula. O abade, como um crente ortodoxo, não acredita em vampiros e bruxas. Ele vive cuidando não do túmulo do Drácula, da obra de Bram Stoker, mas daquele que é uma figura histórica, o comandante romeno Vlad Țepeș, apelidado de O Sangrento,
porque ele colocava os boiares nas barras. Para os monges locais, Drácula não é um vampiro, mas, acima de tudo, o defensor da sua terra natal, que foi capaz de proteger a Romênia de vários ataques de turcos muçulmanos. Os arqueólogos abriram o túmulo. Nada foi encontrado dentro do jazigo, apesar de alguns ossos do cavalo na camada inferior. E acontece que Drácula não está enterrado aqui. Bem, ou quem sabe, ele pode não ter morrido. E se ele não morreu, então ele está vivo? O motivo principal das viagens turísticas para a Romênia é a visita ao castelo do Conde Drácula e a visita à verdadeira bruxa cigana. Portanto, o guia Constantin Pelin carrega tudo na bolsa. Quem sabe? Eu tenho meios contra vampiros diferentes aqui. E alho, bem, você sabe, eles não suportam o cheiro de alho. Aqui está todas as ferramentas. Veja, uma barra de álamo. Como usá-la? Bem, eu vou lhes mostrar depois. Mesmo sem um martelo, eu posso enfiá-la em um vampiro. Ah, e também tem coisas diferentes aqui. Semana passada houve um incidente comigo. Ele ainda está sujo com sangue. Se tentar contar a verdade sobre o Conde Vlad Sepet Drácula como uma figura histórica, os turistas não vão acreditar nisso. Eu tento explicar ao turista que Drácula é um comandante. Ele é um herói nacional. Mas talvez eu engane o turista. Eu o deixo entrar na ilusão, para de alguma forma atraí-lo para o castelo do meu parente distante, tio Drácula. Portanto, todo o país não desmente o mito dos vampiros. E nas aldeias ainda acreditam em forças sobrenaturais e protegem as casas dos espíritos malignos. Eu já tinha ouvido dos idosos como eles se encontravam com as bruxas. Elas estavam ordenhando suas vacas. Assim, as bruxas transferiram a rica produção de leite do gado dos criadores para suas vacas. E houve casos quando os camponeses expulsavam a bruxa. Ela fugia correndo e a gaze de filtrar leite caía na terra. Então tive que tomar um machado e enfiá-lo em gaze. E se aparecia sangue no pano, isso significava que aquela mulher realmente era uma bruxa. Para que a bruxa ou vampiro não faça uma visita à sua casa, basta ter apenas algumas linhas de defesa. E a primeira delas começa perto do portão. Todos os espíritos malignos têm medo da autora. Então a imagem do sol, um galo ou um cavalo que puxa um carrinho com o sol, geralmente é esculpido no portão. A casa era protegida por uma barreira tripla contra bruxas. Os espíritos malignos estavam com medo de uma trança de tecido que rodeava a casa. Os elementos de tecelagem continuam em cima da porta na entrada da casa. Você verá também um dente do lobo por perto. E, finalmente, este símbolo cristão, uma cruz acima da entrada. Os velhos habitantes da aldeia contam que as bruxas, de fato, não podiam entrar em um quintal protegido dessa maneira. Algo não as deixava entrar. E pisar em uma casa era mais difícil ainda. Elas imediatamente ficavam doentes e suas forças as abandonavam. O curral foi protegido com uma grade de dentes afiados que, segundo a lenda, deve afastar maus espíritos do gado. O gado foi considerado mais vulnerável a maus espíritos do que as pessoas. Além disso, vejam que ao redor da entrada encontra-se os mesmos símbolos. Aqui está a corda de tecido e um dente do lobo, e uma árvore da vida e uma cruz que protege a entrada do curral. São obrigatórios também. A principal bruxa da Romênia, Bratsara Buzi, mora no norte da capital, em um bairro muito tranquilo. Duas das suas casas são mais altas e mais ricas de todas as outras. Mas os locais não têm medo de ser vizinhos da bruxa preta, já que ela havia prometido proteger todos os moradores enquanto ela estiver morando aqui. Se frică de ea? Suflet din suflet să tragă, să rămâi curată și apărată și luminată. Dă frică, dă spaimă, dă toate făcăturile scăpată. Doamne ajută, leac să fii.
Bratsara Buzi logo completará 70 anos. Suas sobrinhas e netas, as bruxinhas, falam inglês fluente, em comparação com ela. E isso dá oportunidade para elas trabalharem com os estrangeiros. Elas foram mais longe do que sua professora. Înțelegi? Așa, zi Doamne ajută. Că tu n-ai de unde să aduci păsări. Mas basta a velha bruxa começar a falar que todo mundo fica mudo, com respeito. Até os seus parentes temem seus feitiços. Ca să o îngropăm la hotar de pădure, da? No final da sessão, Bratsara pediu para Ana não tirar cruz ortodoxa do pescoço. A moça deve se sentir melhor já à noite. Pela manhã, o medo já deve ter ido embora de vez. Mas se algum medo aparecer de novo, a bruxa com certeza estará pronta para ajudar. Ela irá usar feitiço mais poderoso e depois disso, a pomba será sacrificada em frente da Ana. E ela terá que engolir o coração da pomba. Este ritual é necessário para o seu coração não sentir medo nunca mais. Quanto aos parentes invejosos, Bratsara fez uma proteção para Ana. Eu não vou mexer com aquelas pessoas que desejam mal para essa moça, que jogaram uma praga nela, porque são seus parentes. Eu sei que são seus parentes. Eu não desejo mal para as pessoas. E por isso eu direciono o feitiço sobre o rio, nas pedras. Eu simplesmente o expulso. Castelos sombrios, ruas escuras, aldeias misteriosas. Aqui é como se o espírito medieval ainda não tivesse desaparecido. As bruxas continuam a colocar mal-olhado, a jogar pragas e a cozinhar poções de sapos e mandrágora. O que mudou é que no sabá elas vão de jipes, em vez de vassoura. Você pode tirar sarro de seus rituais mágicos e crença no poder sobrenatural. Só que na Romênia não é recomendável fazer isso em voz alta. As bruxas não perdoam isso.